E aí galera, tudo bom? Aqui é Arthur Lauto do canal Profissão Músico mais uma vez com vocês. Gostou dessa abertura aí tocando essas músicas e tal? Achou bacana? Quer ouvir uma música específica? Manda aqui nos comentários que eu toque em alguns dos próximos vídeos. Ou também você pode mandar pelo Instagram, que é Arthur Lauto Violinista, tudo junto. Aproveita para me seguir lá que tem várias coisas bacanas que eu posto lá e não chegam aqui no canal. Hoje eu decidi fazer um vídeo meio polêmico aqui no canal. O que é melhor, um arco de madeira ou um arco de fibra de carbono? E ainda vou falar das características de cada um e as diferenças entre eles. Para começar, já vamos logo ao que interessa, o preço. Se for pensar só nesse aspecto, compensa mais comprar um arco de fibra de carbono, porque aí na faixa de uns R$500 você já consegue comprar um arco bem razoável assim de fibra de carbono. Já de madeira, com R$500 você vai comprar um arco muito ruim. Os bons arcos de madeira realmente assim, feito à mão, por um luthier, material legal, montagem em prata, crina boa e tudo mais, você vai pagar assim no mínimo R$1.500. Obviamente também existem arcos de fibra aí top e tal, muito caros. Eu lembro de um violinista que veio tocar comigo uma vez numa orquestra que eu trabalhava e o arco dele era de fibra e a gente conversando depois ele falou que pagou $8.000 no arco de fibra. Então assim, na conversão $8.000 hoje dá pra comprar uma Ferrari aqui no Brasil. Então é bom saber que arco é tipo carro, tem para todos os gostos, todos os tipos e todos os preços. Ah, e obviamente que a crina e o breu também são muito importantes. Talvez assim, até mais do que o próprio material, do que o arco é feito. Porque o que vai produzir o som realmente, que está em contato com a corda, é a crina, e não a madeira ou a fibra. O material do arco diz mais sobre como o arco se comporta na sua mão. Então, como é o controle, como é a resposta que ele te dá, de acordo com os movimentos que você faz. E, por exemplo, coisas assim de produção sonora, tipo, qual expressividade eu consigo, o controle de dinâmica eu consigo fazer com esse arco. Eu tenho dois arcos aqui, ó, que são os meus principais. Então esse aqui é de madeira e é feito pelo Elias Guache, que é um cara aí já aqui experiente no Brasil, né, que faz arco de pau-brasil pernambucano. E o outro é um arco de fibra de carbono que eu comprei já tem alguns anos aí. A diferença de preço entre os dois, esse aqui custa na faixa de R$1.500, o de madeira, e esse daqui de fibra eu paguei na época R$500, tipo uns 5 anos atrás, eu acho. Como você viu, eles são de faixas de preços diferentes, então é meio injusto essa comparação assim, né? Mas é o que eu tenho de possibilidade aqui para trazer para vocês. Mas você vai ver que de som, realmente, ouvindo, não tem muita diferença entre os dois. Vamos comparar. Então você ouviu os dois e praticamente não tem diferença assim, de som, mas é diferente o que eu sinto tocando em cada um, e eu vou te falar sobre isso. Com o arco de madeira eu sinto o som mais encorpado, sabe, mais cheio, assim, mais presente do que com o arco de fibra. Porém, com o arco de fibra eu sinto o som mais controlado, então assim, digamos que ele é mais constante, sabe, mais uniforme. Se fosse olhar, eu acho, né, que se fosse olhar a mesma nota produzida com os dois arcos num gráfico, a nota com o arco de fibra seria mais igual, assim, né, as ondas seriam mais iguais. Provavelmente porque o material é diferente, o material da fibra ele foi feito numa máquina, né? Tipo, foi organizado dessa forma. Já a madeira não, a madeira cresceu assim naturalmente e tem irregularidades. Já sobre o controle e a resposta que eles dão quando eu tô tocando é muito parecido, assim, é quase igual. Então sobre o controle, por ser um arco barato, esse arco de fibra de carbono,
E eu não acho ele ruim não, ele não se sai mal, não passa vergonha aí perto do de madeira. Mas, na comparação dos dois, eu prefiro as respostas que o de madeira me dá. Eu sinto mais controle, assim, quando eu tô tocando. Mas o de fibra também responde bem, só não responde tão bem. Eu acho que assim, se fosse um arco de fibra mais caro, mais tecnológico e tal, provavelmente seria de igual para igual. O arco é um equipamento, ele te ajuda a tocar melhor, igual, por exemplo, um tênis ajuda um corredor a correr mais rápido e aguentar correr por mais tempo. Então quando a gente está tocando, o arco é meio que o seu amigo, sabe? Ele tem que te ajudar a tocar, ele torna as coisas difíceis mais fáceis. Então se você usa um arco ruim, aí as coisas difíceis ficam mais difíceis. E essa relação de controle, peso e tal, varia de pessoa para pessoa. Igual, por exemplo, sei lá, escrever com uma caneta. Tem umas canetas, sabe, que a gente escreve e tipo, é muito macia de escrever, é gostoso escrever, sabe? Você sente ela deslizando no papel assim, e elas são mais tecnológicas. E tem outras canetas, sei lá, tipo aquela Bic de R$1 que você compra no camelô, e você escreve lá, faz a mesma coisa, escreve do mesmo jeito. Mas não é gostosa de sentir assim escrevendo. Mas muitas vezes a gente opta por ter essa Bic, pela vantagem dela ser muito mais barata, e a gente acha que isso não vale a pena em relação ao benefício que tem a outra caneta. Se você não escreve muito, você não precisa ter uma caneta top, né? Sobre as características de cada material, nesse aspecto a fibra é mais evoluída do que a madeira. Porque, por exemplo, a madeira ela é muito mais propensa a dilatar e contrair com diferença de temperatura, com umidade, sabe? Então tudo afeta ela. Já a fibra não, a fibra sempre é igualzinha, seja um ambiente mais frio, um ambiente mais quente. Já aconteceu comigo, por exemplo, de viajar, sei lá, vou tocar em outro país, em outro estado, outro lugar, e saio, sei lá, de Salvador, tá quente pra caramba, e vou pra um lugar frio. Aí o que acontece, quando fica frio, as coisas ficam mais duras, né, e acabam se condensando mais. Então nesse espaçamento diminuído, o meu arco que estava frouxo aqui no Brasil, aqui em Salvador, quando eu fui para um lugar mais frio e cheguei lá, abri o estojo, estava preso assim, parecendo que eu tinha acabado de tocar, sabe? Então a madeira realmente ela tá mais volátil aí em relação às mudanças de temperaturas. O ideal é que você sempre experimente os arcos. Então, por exemplo, mesmo assim, se você vai comprar pela internet, dá para experimentar, você pode pedir, comprar, né, tal. O equipamento chegou na sua casa, você testa, pede para outras pessoas testarem também. Você tem 7 dias para devolver caso você não goste. E independente de tá com defeito ou não, pode ser assim, chegou o arco perfeito na sua casa, só que você não se adaptou. Você pode entrar em contato, tipo no Mercado Livre e tal, e falar assim, ó, eu não me adaptei, não quero ficar com o produto. Você devolve o produto e recebe o valor de volta. Então sempre teste, sempre passe ali um teste realmente de horas tocando em cada um dos arcos. Seja um arco de madeira, um arco de fibra, sempre teste para ver o que se adapta melhor a você e aquelas características de cada arco, como o peso e o tipo de crina que está sendo usado, para que cada detalhe faça diferença no jeito de você tocar. Então é isso, eu espero ter ajudado aí, que esse vídeo tenha sido útil, que tenha sido legal. Se realmente foi, dá aquele joinha aqui embaixo para eu ter esse feedback. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, comenta também que eu respondo todo mundo. E aí, obviamente, também não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo, né? Em breve vai aparecer aí a opção de ser membro também desse canal, que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Então fique esperto aí, fique ligado e não deixe de me seguir lá no Instagram. E até semana que vem. Obrigado pela presença aqui no Profissão Músico. Tchau, tchau!